paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. No devocional de hoje, eu gostaria de falar sobre o seguinte tema. Qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você lembra desse vídeo aqui? Isso é uma ilusão que as pessoas alimentam na cabeça deles, achando que ministério é carreira, plano de carreira. Um dia eu sou cooperador e um dia eu vou ser pastor. Não é assim que funciona, não. Tem pessoas que vão ser diácono a vida inteira. E se ele for consagrado a presbítero, ele vai ser um péssimo presbítero. Tem pessoas que são presbíteros e vão ficar a vida inteira. Porque se for pastor, dirigente ou presidente de igreja, vai ser péssimo pastor. Não tem chamado. Só que hoje se vive com essa questão, essa ilusão, esse glamour de querer ser. Aí entra o que o nosso presidente falou. Quer ser, mas não exerce. Tem nome que está vivo, mas está morto. Esse vídeo foi gravado em 2019, outubro de 2019, numa aula de escola bíblica dominical, onde eu estou falando. Eu nem sabia que estava sendo gravado. E esse vídeo acabou viralizando. Ele já deve ter passado de mais de 2 milhões de visualizações. Eu fiquei espantado, mas cheguei à conclusão que esse é um tema que chama muito a atenção das pessoas. Porque as pessoas, de fato, elas não sabem qual é o chamado e mais, elas não entendem que o chamado quem dá é Deus. E eu vou provar isso de forma rápida, é claro. Se você quiser que eu fale melhor sobre esse assunto, você vai precisar colocar na descrição ali que você deseja que eu faça uma live sobre esse tema, o chamado de Deus, né? Se você quer isso, você vai precisar colocar aí. Não, eu gostaria que fosse feita essa live. E também compartilhar esse vídeo aqui que eu estou falando para que outras pessoas possam também receber o vídeo e possam dizer da mesma maneira. Não, eu gostaria de uma live sobre esse tema. Descobrir qual é o chamado, né? Por que que Deus é quem chama? Eu quero entender melhor isso. Então, se você quer, você vai ter que colocar na descrição do vídeo. Eu desejo realmente que seja feita uma live. Aí, dependendo do número de pessoas que pedirem, eu vou fazer uma live especificamente com o tema sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Então, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder para que isso possa acontecer e eu possa realizar essa live. Eu quero usar um texto aqui que eu não vou colocar na tela, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos de número 1 e 2, diz assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O que havia na igreja de Antioquia? Profetas e mestres. Quem eram esses profetas e mestres? Vai ser descrito agora. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Esses eram os mestres e profetas que haviam na igreja de Antioquia. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, então eles estavam servindo a Deus, estavam em comunhão com Deus, estavam buscando em oração, estavam jejuando. O texto vai dizer, disse o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala? Quando nós estamos buscando, quando nós estamos em comunhão com Ele. Aí o que o Espírito Santo diz? Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem chama? É o Senhor. Não é um desejo do coração do homem, que o homem decide o chamado. Não. A seara é do Senhor. A obra é do Senhor. Então não sou eu que me chama. Quem me chama é o Senhor. Por mais vontade que eu tenha de trabalhar, às vezes, numa empresa, eu só vou ser contratado se o dono da empresa quiser. Eu posso ter a vontade que eu tiver, eu posso me preparar como eu quiser, mas eu só vou trabalhar naquele lugar se o dono da empresa quiser que eu vá trabalhar. A mesma coisa é na obra de Deus. Deus é quem chama para determinados ministérios. Vamos usar um outro texto? Lucas, capítulo de número 6, tá? Lucas 6, versículos de número 12... e versículos de número 13, Jesus Cristo chamando os seus apóstolos. Por ora seriam os discípulos e depois chamados como apóstolos. Lucas 6, 12 e 13 diz, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de quê? Orar. Jesus vai orar primeiro para poder escolher o seu ministério. E passou a noite orando a Deus. Lucas 6, 13 agora. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Entre os discípulos, ele escolhe 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Quem chama?
Tá aqui na palavra. Já mostrei Atos 13, versículo 1 e 2. Agora estou mostrando Lucas 6, versículos 12 e 13. Não é uma questão de eu decidir que quero ser chamado. Quem chama é o Senhor. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Versículo de número 11. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. É claro que se eu fizer uma live, eu vou explicar muito melhor isso. Então, se você deseja que eu faça uma live sobre a questão do chamado de Deus na vida do servo do Senhor, você vai precisar compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas e colocar aí na descrição, nos comentários do vídeo. Eu desejo que seja feita uma live com esse tema. Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo concedeu. Quem concedeu? Jesus. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Enfim, não vou além, porque vai dizer para que ele deu esses para a igreja. A grande questão é a seguinte: o chamado quem dá é Deus. Isso é notório. Se eu colocasse também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 a 31, e eu vou colocar aqui para poder dar um entendimento maior ainda do que eu estou falando. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 27 a 31 diz assim: Ora, 1 Coríntios 12, 27 a 31. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Olha aqui a questão de Deus chamar. São todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, ou os dons que se encaixem melhor para a necessidade do que Deus tem na sua vida e para a necessidade da obra do Senhor. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo isso. Então, isso é muito importante entender. Quem chama para a obra é o Senhor. E aí você vai falar, mas qual é o meu chamado? O seu chamado sempre vai estar ligado com aquilo que você sente, alegria na alma de realizar. Não é uma coisa que você achou bonito alguém fazer e quer fazer. Não, o chamado é algo que arde dentro da nossa alma. É algo que está ligado àquilo que realmente nós sentimos prazer. É como uma agulha. Ela foi feita para costurar, uma caneta para escrever. Se a caneta ela tivesse vida e não escrevesse, ela não tinha sentido de existir. A agulha não teria sentido de existir se não é para costurar. A mesma coisa somos nós. A grande questão é a pessoa certa no lugar certo. Mas muitas vezes, em muitas igrejas, estão pegando pessoas que têm um chamado e colocando elas em outro lugar. Nada impede que eu tenha um chamado e possa fazer uma outra obra provisoriamente, realizar uma tarefa provisoriamente, esporadicamente. Não há nenhum problema em relação a isso, até pela falta de alguém que ainda não tem o chamado, ainda não está ali. Mas a questão é colocar pessoas que não têm o chamado para fazer uma obra de forma definitiva. Vai dar problema. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém que era um diácono abençoado, maravilhoso, realizava o trabalho na obra do Senhor. Bastou ser consagrado a presbítero, sumiu do cenário. Não é que ele deixou de ir para a igreja, mas ele não consegue se achar dentro daquele ministério que colocaram ele. Por quê? Porque ele não tem o chamado para o presbitério. Às vezes ele é um presbítero, ali está ajudando, aí cismam de pegar ele e colocar na liderança de uma igreja. Aí ele não consegue liderar, aquilo traz ele um problema sério. Tem problema dentro de casa, tem problema em várias áreas da vida dele. Por quê? Porque ele não tem chamado para a liderança. Então quem está na liderança precisa ter muito cuidado com isso. Tem muita gente com chamado sendo colocada em lugar errado na obra de Deus, e ele não produz o que deve. Pega a mão e faz ela trabalhar como pé. Tudo existe princípio, tudo existe uma forma de se ali desenrolar. Não podemos mudar a ordem das coisas. Deus tem chamado o ministério para as pessoas de acordo com a vontade dele. Cabe quem está na frente da igreja entender isso. Cabe quem tem uma posição para empossar pessoas entender isso. Caso contrário, a obra de Deus vai sofrer. Aí consagra-se pessoa. Vamos falar da questão do ministério, mas eu não estou falando só de ministério, não.
pode ser para o departamento de união feminina, pode ser para o departamento de varões, pode ser para o departamento de mocidade, pode ser para o departamento de novos convertidos, pode ser para a escola bíblica dominical, pode ser para o departamento de família, para o departamento para a parte de aconselhamento, pode ser para o que for, para as crianças. Pega uma pessoa que não tem realmente chamado para trabalhar com criança e coloca lá. Vai ter problema. É claro que provisoriamente às vezes ainda não tem alguém que tem um chamado, e tem mais, não basta só ter o chamado, é preciso ter sido treinado e equipado. Isso é muito importante dizer. A pessoa precisa ser treinada e equipada. E quem vai fazer isso? A igreja, na pessoa da sua liderança. Se você não investe no preparo daquela pessoa que vai trabalhar na obra, você vai ter sérios problemas. Será que foi à toa ou por acaso que Jesus passou 3 anos e meio aproximadamente treinando seus discípulos? Esse que ele escolheu em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Foi por acaso que ele fez isso? Foi por acaso que o apóstolo Paulo, Jesus Cristo salvou o apóstolo Paulo como Saulo, e aí ele passa agora a ir para um lugar, ele sai do cenário, ele vai estudar. Os estudiosos dizem que ele passou mais de 10 anos fora do cenário, aprendendo, estudando, para depois escrever as suas 13 epístolas. E eu tenho uma coisa para dizer. Se você pegar as 13 epístolas do apóstolo Paulo, eu não estou considerando Hebreus, porque Hebreus não tem, nós não sabemos quem escreveu. As 13 epístolas do apóstolo Paulo, 8 dessas 13 epístolas ele faz questão de colocar no primeiro versículo: Paulo chamado pelo Senhor, apóstolo chamado pelo Senhor, apóstolo chamado por Jesus Cristo. Quem chamou Paulo? Foi o Senhor. Então não foi uma escolha dele. No chamado, quando Ananias estava ali, o Senhor falou ainda para Ananias: eu vou mostrar quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido. Então entenda uma coisa: o chamado vai arder. Vai arder. Então, em relação ao ministério, não adianta pegar alguém e consagrar porque tem um bom dízimo. Não adianta consagrar alguém porque é amigo. Não adianta consagrar alguém porque tem tempo na igreja. O que isso quer dizer? Mas ele não tem chamado. Ele não tem chamado, a pessoa não tem chamado para aquilo. Então vamos colocar as pessoas certas nos lugares certos para que a obra de Deus não sofra. A obra de Deus está sofrendo porque estão colocando pessoas erradas nos lugares errados. Eu não estou falando de uma obra que está começando, que está com falta de gente para trabalhar. Eu estou falando de uma obra que tem gente para trabalhar, mas está se teimando em pegar pessoas para colocar no lugar errado. E com isso, a obra sofre. Por quê? Porque é por amizade, porque é por tempo. Não, eu quero honrar o irmão fulano. Eu quero honrar a irmã fulano. Mas ela tem chamado. Deus chamou ela para aquilo. Eu não posso colocar pessoas em cargos importantes na obra de Deus para agradar ninguém. A obra de Deus não é para agradar pessoas. Está com uma responsabilidade, uma seriedade enorme. Se levanta batalhas espirituais, exige que essa pessoa tenha sido treinada, que venha a ser preparada. As igrejas precisam se ater a preparar pessoas, discipulá-las. Tem muita igreja enganada, tem muito líder enganado, pensando que discipulado é os primeiros 3 meses. Antes da pessoa se batizar, se batizou, terminou o discipulado. Eu sou discípulo a vida inteira. Mas eu preciso ser transformado também num discipulador. Se eu não for treinado, eu nunca vou discipular ninguém. E a obra sofre. Jesus mandou fazer discípulos, e discípulos discipulam também. E eu não estou falando que todo mundo vai dar aula. Eu não estou falando que todo mundo vai liderar. Eu não estou falando que todo mundo vai ser pastor. Eu não estou falando que todo mundo vai estar... Das mulheres vão ser líderes da união feminina, vão estar na frente da regência, do departamento. Não é isso que eu estou falando. Mas as pessoas precisam ser treinadas para aquilo que Deus as chamou para realizar. E quem vai dar esse treinamento? A igreja, na pessoa da liderança. Ele vai indicar, ou a liderança vai indicar para a pessoa ser treinada. Treinada para a área do ensino, treinada para o departamento de família, treinada para trabalhar com jovens. Como é que vai pegar uma pessoa inexperiente para trabalhar com jovens e não se aplicar em colocar ela para ser treinada? Ela pode ainda... Tem pessoas que têm chamado, mas não estão preparadas, não foram treinadas adequadamente, tem um modelo, uma mentalidade ainda que não está dentro daquilo que deve ser. Então tudo isso precisa ser observado. Isso não é brincadeira.
Eu tenho, pela bondade e misericórdia de Deus, um manual de formação e aperfeiçoamento de obreiros, no qual eu já tive oportunidade de dar esse curso em algumas igrejas. E muitas vezes nós encontramos pessoas até com boas intenções, mas que não têm chamado. Outra coisa que é muito comum acontecer é o pastor, enquanto não tem alguém que realmente tem um chamado, coloca a pessoa lá. Aí aquela pessoa não tem o chamado, mas ela está ali cumprindo, ajudando na obra. Nada impede que ela faça isso. Aí quando chega quem tem o chamado, aí ele se sente chateado, ele se sente aborrecido. Ele fala, meu Deus do céu, agora, né, eu sou o tapa-buraco. Enquanto não tinha alguém para fazer, agora que tem, agora não preciso mais. Entenda, esse não é o seu chamado. Esse não é o seu chamado. Deus não te chamou para isso. Então você precisa entender isso. Primeiro, a igreja tem que ter necessidade de quem vai ser separado. A igreja não vai levantar pessoas para liderança de mocidade, liderança das irmãs, liderança dos varões, liderança dos novos convertidos, se não tem necessidade. A igreja também não deve levantar obreiros, gente para o ministério, se não tem necessidade. Então a primeira coisa que tem que se ver é a necessidade da obra. Tem necessidade? Vai se levantar pessoas. Não tem necessidade? Não se levanta pessoas. Mas aí não tem necessidade, mas vamos levantar por amizade, porque tem um bom dízimo, porque tá muito tempo na igreja, e aí tem problema, porque tem muita gente sendo separada e não tem trabalho para essas pessoas. Seria válido separar pessoas para colocar elas num trabalho fixo, mas não, um monte de gente sem ter o que fazer. E aí muitos líderes erram dizendo, mas eles não querem trabalhar. A pergunta é, o que eles estão fazendo no seu ministério então? Se eles não querem fazer, eles não deveriam estar consagrados, nem separados, deveriam estar sentados no banco. Essa é a posição que deveria ser feita. O obreiro é separado para trabalhar. Se ele não quer trabalhar, se já conversou uma vez, conversou 2 vezes, conversou 3 vezes, e ele não quer atuar naquilo que ele foi chamado por Deus e que a igreja reconheceu, porque Deus chama, mas a igreja reconhece na pessoa do seu líder. Não tem esse negócio de dizer, Deus me chamou, mas o líder não reconheceu, a igreja não reconheceu, mas Deus reconhece. Não existe isso. A igreja vai precisar reconhecer. Tem gente que diz assim, eu tenho um chamado do ensino, tá bom. Aí pergunta pra um da igreja, 2, 3, 4, o que você acha? Você aprendeu a dar aula? Não entendi nada. Não entendi nada. O outro não entendeu nada. O outro não entendeu nada. Gente que tem mais facilidade de entender não consegue entender. Isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa não tem chamado. Se ela tivesse chamado, a igreja reconheceria o chamado daquela pessoa. Então, muitas coisas precisam ser colocadas no lugar. Tem muita gente batendo cabeça. É verdade que tem lugar que realmente as pessoas não querem fazer e o líder passa dificuldade? Tem sim. Mas o líder tem poder de tomar as devidas providências. Ele pode conversar a primeira, a segunda, a terceira, e ele pode fazer o afastamento e colocar pessoas que realmente queiram trabalhar. E aí entra o que eu disse nesse vídeo de 2018, no qual acabou viralizando, já passou de 2 milhões de visualizações, que eu disse, a gente acaba tendo um nome que está vivo e acaba estando morto, como uma das igrejas da Ásia Menor, das sete igrejas da Ásia Menor ali do Apocalipse. Por que isso acontece? Porque, na verdade, o que nos interessa é só a posição, mas não o trabalho. Deus quer trabalhadores para a sua seara. Quem foi chamado para a obra de Deus, para uma determinada função, aquilo vai arder no seu coração. Ele vai sentir alegria de fazer aquilo. Ele vai sentir gozo, ele vai sentir prazer. Se ele não fizer, ele fica... a vida dele não tem sentido. Por isso, meu amigo companheiro de ministério, você que tem responsabilidade em designar pessoas, entenda, se uma pessoa não fizer o que ela foi criada para ser feita, ela não terá uma vida completa. Não adianta pegar uma caneta para enfeitar. A caneta não foi feita para enfeitar. Não adianta pegar uma agulha para ficar furando bolinha. A agulha não foi feita para furar bolinha. A agulha foi feita para costurar. Caneta foi feita para escrever. Agora, as pessoas que têm o chamado precisam ser treinadas, equipadas. Porque se elas não forem treinadas e equipadas, elas não vão poder desempenhar no seu potencial que realmente Deus quer dar. E se ela não puder atuar no potencial que Deus quer dar, a obra do Senhor acaba sofrendo. Que nós possamos pensar, qual é o meu chamado? O meu chamado está envolvido com aquilo que a minha alma arde. Só que a igreja vai precisar reconhecer isso primeiro. A igreja precisa ter necessidade, e aí eu posso falar de alguns pontos aqui.
A igreja precisa ter necessidade. A igreja, para o ministério, a pessoa tem que ser qualificada, por isso tem lá 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 16. A pessoa precisa ser experimentada para realmente ver se ela quer aquilo, se ela realmente quer abraçar aquilo, realmente fazer, cumprir o que Deus chamou ela para fazer. E só então essas pessoas são separadas e colocadas naquela devida posição. É hora de assumirmos o chamado que Deus nos deu. E uma das coisas que nos dá validade para poder até trocar de igreja é ter a seguinte motivação: eu preciso trabalhar, eu já estou equipado, eu já fui treinado, Deus tem me dado amadurecimento, mas eu estou aqui sem nenhuma atividade. Você pode orar ao Senhor e quem sabe Deus te deu uma direção a estar num lugar onde Deus possa aproveitar aquilo que Ele te chamou para realizar. Mas não saia sem direção, não saia na desobediência, não saia na rebelião, porque Deus não se agrada desse tipo de coisa. Mas esse é um motivo válido para sair de um lugar para ir para outro lugar. Ser útil. Tem muita gente sendo colocada para fazer o que Deus não chamou para fazer e estão frustrados. A igreja precisa estar equilibrada, ter departamentos de tudo aquilo no qual a palavra de Deus vai demonstrar as necessidades que nós temos. Seja jovens, sejam adolescentes, seja criança, seja obreiros, seja varões, seja novo convertido, seja o departamento de ensino, seja departamento de família, que falta em muitas igrejas. E aí tem gente que tem o dom para a área da família, mas não tem o que fazer, porque naquela igreja não tem trabalho com a família do jeito que deveria ter. Tem gente que tem um chamado para aconselhar pessoas, não pode, porque naquela igreja não tem oportunidade para aconselhar ninguém. Só a liderança faz esse aconselhamento. Glórias a Deus, nós respeitamos. Mas e a gente faz o que com o chamado que Deus nos deu? Bota ele no bolso? Leva para casa? Esconde na areia? O que a gente faz com... Enterra? Deus recriminou. O texto fala sobre aqueles que esconderam os talentos. Então, deixa Deus te usar, mas esteja debaixo de uma liderança, esteja debaixo de uma obediência. Você quer que eu fale mais sobre esse assunto? Coloque aí nos comentários do vídeo. Pastor Mário Luna, grava uma live sobre esse assunto, o chamado de Deus na nossa vida. E então, se você quer, coloque aí nos comentários. E mais, não coloque só nos comentários. Compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você puder. Porque quanto mais pessoas estiverem interessadas, poderá me levar a gravar uma live pelo YouTube, pelo meu canal no YouTube, inclusive. Assine o meu canal no YouTube, se inscreva lá no meu canal no YouTube, tá bom? Pastor Mário Luna Oficial, basta você procurar. Se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, eu sei que não dá para clicar no link, então vá lá no YouTube e procure Pastor Mário Luna Oficial, tudo junto, e aí você se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, ou se você está assistindo pelo Facebook, faça a mesma coisa, não é inscrito, faça a mesma coisa, ou se você está assistindo pelo próprio YouTube e ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. E se quiser pedir aí que haja essa live sobre o chamado de Deus na nossa vida, seja para o ministério, seja para um cargo, alguma coisa na obra de Deus, coloque aí nos comentários que, dependendo do número de pessoas, eu vou gravar uma live sobre esse assunto e abrir mais, explicar mais, porque tem muita gente turbada, tem muita gente triste, tem muita gente morrendo espiritualmente pelo simples fato que não está atuando dentro do que Deus chamou para fazer. Agora, é claro, existem pessoas que querem ser o que Deus não chamou para ser. Existem pessoas que o pastor dá oportunidade para trabalhar e ele não quer trabalhar. E aí entra aquilo que eu falei. Às vezes o pastor vai precisar conversar a primeira, a segunda, ou o ministério conversar a terceira. E se não dá, fica quietinho lá no seu canto. Você não quer fazer a obra do Senhor, então fica quietinho. Não existe motivo de carregar um cargo se não se faz aquilo que o cargo determina. Preste bem atenção nisso. Fica aqui esta palavra, que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que pessoas sejam edificadas para a glória do nome do Senhor. Que Deus vos abençoe e até o próximo devocional, se assim o Senhor nos permitir.